forte interesse no coração, louvado seja Deus, não pode herdar o reino do céu. Então o texto que nós acabamos de ler aqui na antiga Babilônia vai dizer, louvado seja Deus, que naquele tempo era voltado, louvado seja Deus, de ídolos pagãos, de adoradores, louvado seja Deus, que tinha ali, louvado seja Deus, os reis da época. Se nós formos buscar lá no livro da genealogia humana, no livro de Gênesis, nós vamos ver que muitos e muitos reis foram levantados, louvado seja Deus, e muitos se corromperam, mas sempre Deus ele deixava um povo que não se curvava diante de outros deuses, louvado seja Deus. Por isso que há um exemplo, louvado seja Deus, nesta campanha. Por esta causa me ponho de joelho. E não toda causa você vai se colocar de joelho, vai ter coisas que você não vai dobrar o seu joelho, louvado seja Deus. Então o texto que nós acabamos de ler é um texto, louvado seja Deus, a qual a Bíblia diz que ali dentro da antiga Babilônia havia, louvado seja Deus, 4 homens diferentes, que eram Daniel, eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 4 pessoas, louvado seja Deus, que eram totalmente diferentes. Por quê? Porque o nosso Deus ele não trabalha pela quantidade, o Deus ele trabalha pela qualidade, louvado seja a Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, em todos os textos que você for ler a Bíblia Sagrada, todo o decreto que era criado, toda a lei que era criado, não era exatamente, louvado seja Deus, em prol do reinado, não era exatamente em prol dos reis, mas era em prol de destruir o povo de Deus. Por isso que eu quero te dizer, louvado seja Deus, a maioria das coisas que vão se levantar, não é porque Deus está te abençoando, não é porque Deus está te prosperando, não é porque as portas estão se abrindo, mas é porque, pastor, porque há uma diferença agora na tua vida, que se chama a presença do Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito Santo de Deus, ela incomoda. A presença do Espírito Santo de Deus, ela incomoda as trevas, louvado seja a Deus. Porque quem tem a presença de Deus, louvado seja Deus, muitos ficam se questionando e dizendo, pastor, eu não tenho nada, mas por que tantas pessoas têm raiva de mim? Por que tantas pessoas se levantam contra mim? Eu quero te dizer nesta noite, louvado seja Deus, que o nosso Deus ele não vê como ver o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus ele olha para o vosso coração. É a mesma coisa do adversário, louvado seja Deus. Satanás ele não sabe de nada, Satanás ele não prevê o presente, ele não sabe do futuro, mas ele sabe do passado. E quando, louvado seja Deus, ele fica olhando para o olho de Deus. Quando Deus se movimenta no céu e ele direciona para alguém, o adversário vai soltar os seus demônios para perturbar aquela pessoa, para a luta ficar travada, para você dizer, meu Deus, eu estou na igreja, eu estou orando, meu Deus, eu estou jejuando, eu estou em campanha, mas parece que tudo está de cabeça para baixo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você pensar que tudo vai mal, é sinal que vai tudo bem, louvado seja Deus. Quando você pensar, louvado seja Deus, que a porta se fechou, Deus ele está abrindo a porta grande. Quando você pensar que está caído, é Deus se preparando para te levantar. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus, ele anda na contramão. O nosso Deus, ele quebra a lei da física, ele quebra a lei da química, ele quebra a lei da gravidade. Deus é diferente de tudo e de todos, e ninguém vai conhecer a Deus a fundo, porque quando nós pensamos que nós estamos indo de vento em polpa, que está indo tudo bem, que parece que as promessas vão se cumprir, aí vem algo que entra no meio. E o que é isso, pastor? Isso é permissão do Senhor, porque quando Deus começou a te abençoar, quando Deus começou a te dar, quando Deus começou a te capacitar, o teu nariz já começou a se empinar, mas para ele não te perder, ele fez algo tremendo, louvado seja Deus. Ele colocou bem no meio da promessa um nome chamado processo. Mas pastor, eu pensei que eu ia conseguir colocar a mão, mas veio algo, louvado seja Deus, eu tive que recuar. É nessa recuação, louvado seja Deus, que Deus quer falar contigo. A Bíblia diz que quando Abraão, ele estava levando seu filho Isaque para ser sacrificado lá no Monte Moriá, era, louvado seja Deus, um processo, mas também tinha uma promessa do filho, louvado seja Deus. Pastor, Deus ia matar o filho da promessa, não, mas Deus ia testar ele através de um processo, e esse processo seria testificado através da fé. Mas no meio do processo, no meio da promessa, ele teve 3 paradas, e essas paradas que Abraão parou, não foi para dizer, Deus, não faz isso não, é um
posso conjecturar a oração de Abraão, dizendo que a mesma oração de Jó, Deus me deu. Deus falou, bendito seja o nome santo do Senhor. Deus, que seja feito a tua vontade. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que entender. Pastor, a promessa é minha, a bênção é minha, mas tem algo que parece que impede. Sabe o que significa esse impedimento? É para você, louvado seja Deus, crescer mais espiritual, é para